Você sabe que nós vivemos numa dimensão ou em várias dimensões ao mesmo tempo. Nós vivemos na dimensão física, que é o que nós vemos, sentimos, tocamos, é a dimensão material. E nós também vivemos na dimensão espiritual. Existem outras dimensões, mas eu não vou me estender aqui. Existe a dimensão emocional também. Mas vamos tratar destas duas dimensões, a dimensão física e a dimensão espiritual. Elas acontecem paralelamente, elas existem, elas coexistem. E nós somos, o ser humano é a maior prova desta existência, porque nós somos matéria, mas também nós somos espírito. E habitamos o mesmo corpo. Por que é importante você entender isso, você saber isso? Porque existem problemas que têm origem numa dimensão, mas a pessoa tenta resolvê-la na outra dimensão. Resolver o problema na outra dimensão e vice-versa. Vou dar um exemplo aqui, bíblico. A palavra de Deus fala do caso de um homem, um pai que veio buscar ajuda dos discípulos do Senhor Jesus, porque o seu filho estava perturbado. Diz o texto lá no Evangelho de Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 17. E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanhe, despedaça-o. E ele espuma e range os dentes e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Então, Jesus mandou trazer o rapaz. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Aqui, Jesus mostrou a superioridade da dimensão da fé. A fé, ela é transcendente, ou seja, ela transcende o espiritual e também atua no material. A fé pode tudo, pode todas as coisas. A fé é uma arma espiritual. Ela existe na dimensão espiritual, mas ela tem supremacia no material também. Por isso que a pessoa que exercita a fé, ela tem a tendência, ela tem a capacidade de ter melhor saúde, de ter melhor sucesso, mais sucesso na vida material, na vida financeira, profissional. Os médicos dizem para o paciente que o paciente tem que ter crença, que ele tem que ter pensamento positivo, ou seja lá o nome que eles dão. Eles sabem da importância do paciente crer para que o tratamento dê certo. No mundo empresarial, no mundo profissional, aqueles que atuam no treinamento, no ensinamento dos novos profissionais, sempre ensinam que o candidato tem que crer nele mesmo. Ele tem que ter fé. Ou seja, não basta ter conhecimentos, ter as informações físicas, se a pessoa não tem o lado espiritual também bem resolvido. Então a fé, ela tem supremacia, soberania sobre todas as dimensões, porque é a parte de Deus em nós. Então Jesus continuou dizendo: tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Uma coisa conflitante, né? Como é que ele poderia crer e pedir ajuda na sua incredulidade? Esse é o grande conflito que muitas vezes nós temos. Porque
ele confundia a crença com desejo. Uma coisa é você desejar. Ele queria, por exemplo, que o seu filho fosse liberto. Ele queria que o seu filho fosse livre. Mas ele estava sofrendo com aquele menino há tanto tempo, desde criança, da sua infância, e já corrido com aquele menino em tantos lugares, que ele já estava perdendo as esperanças. Quem sabe meu filho vai ficar assim para o resto da vida. Então havia dúvida. Misturava o desejo de ver o filho bem com a dúvida se ele realmente poderia melhorar, baseado em tudo que ele já tinha passado. E essa é a incredulidade que muitas vezes habita o coração das pessoas. As pessoas querem crer, mas elas estão sofrendo por tanto tempo que elas pensam assim, mas será? Será que tem jeito? Era isso que esse pai sentia. Mas ele fez um pedido muito inteligente. Ele falou, ajuda-me na minha incredulidade. E Jesus considerou aquele pedido, aquela sinceridade daquele pai. Então, Jesus repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estavam morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Então, o menino tinha um problema físico. O menino era mudo e surdo. Além das convulsões, dos comportamentos erráticos que o menino manifestava, de agressividade, de violência, de desmaios, não é? Uma pessoa considerada pelos moldes atuais louca. Se alguém hoje manifesta esses tipos de comportamento, o que é que se faz normalmente? Se leva num psiquiatra, se leva num hospital, seda a pessoa, dá remédios fortes para a pessoa, interna num ambiente controlado e a pessoa fica ali, sedada, como uma pessoa com deficiência mental, com algum problema mental, algum distúrbio mental. Mas o problema daquele jovem que Jesus ajudou era espiritual. Expulsando o espírito da vida dele, o jovem voltou ao normal. Então nós vemos aqui como que as duas dimensões se cruzam, a física e a espiritual. Quando o rapaz estava debaixo da influência de um espírito maligno, então o seu corpo e o seu comportamento se manifestavam de forma errática, refletindo o espírito que estava dentro dele. Arrancando o espírito, o menino foi curado, ficou bem. Então, é importante você entender, você ter uma visão espiritual da vida, para que você não desperdice os seus esforços só na dimensão física, querendo resolver problemas que têm origem na dimensão espiritual. Talvez você está à base de remédios fortes, você se considera uma pessoa sem sorte no amor, porque você não dá certo com ninguém. Talvez você pense, meu marido, ele virou a cabeça, ele está enfeitiçado por outra mulher, ou você, mulher, está com a cabeça ligada em outro homem. Nós recebemos um pedido de ajuda desesperado de uma esposa, uma jovem esposa, dizendo, eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu amo meu marido, ele é uma pessoa maravilhosa, nós nos damos muito bem, mas há 3 meses chegou um rapaz no meu trabalho que eu não consigo parar de pensar nele. Eu estou lutando contra isso. É uma coisa que eu não consigo entender. Eu não quero trair meu marido, mas eu estou me sentindo tentada. O que é isso? É uma tentação espiritual. É um ataque espiritual contra o casamento dela. Não tem nada de errado. Se o marido maltratasse, né? Se ela fosse frustrada, se a vida sexual não estivesse boa, não teria desculpa para trair. Mas você entenderia de um ponto de vista emotivo e carnal, você entenderia a tentação. Mas não existe motivo para ela dizer assim, olha, eu preciso achar fora o que eu não estou encontrando dentro. Não tem razão. Mas há uma tentação espiritual para que ela
destrua a sua vida e o seu casamento. E ela ainda disse, e o pior, essa pessoa no meu trabalho é casada, ele é casado. Eu não sou essa pessoa, eu sempre condenei esse tipo de atitude de pessoas que se envolvem, que traem, que se envolvem com pessoas casadas. Quer dizer, ela está debaixo de um ataque espiritual. Como que ela vai vencer isso? Como que ela vai vencer? É somente no campo espiritual. Ela pode sair do trabalho? Pode sair do trabalho fisicamente, vai sofrer materialmente, pode sair, mas nada garante que isso vai resolver o problema que está sendo gerado por um bombardeio na sua mente, um ataque contra o seu casamento. Então você tem que entender a existência dessas duas dimensões. Se você não reconhece isso, você vai despender esforços físicos para um problema que tem origem no espiritual. Você sempre vai fracassar. Se o seu problema tem origem no espiritual, seja ele financeiro, sentimental, físico, o que for, ele tem origem no espiritual, todos os seus esforços no campo físico vão fracassar. E o problema vai continuar. Para resolver o problema que tem origem no espiritual, você tem que colocar força no campo espiritual, na fé. E se você aprender a usar este poder, esta fé, como Jesus ensinou aquele homem que disse, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade, ele era um homem muito fraco espiritualmente, cansado, desgastado pelo problema do seu filho. Ele entende, Deus entende isso. Mas se você pedir ajuda, se você buscar desenvolver essa força do seu espírito, então você vai ser uma pessoa muito melhor e vencedora naquelas áreas que até hoje você vem apanhando feio, porque o mal deita e rola na vida daquelas pessoas que não têm nenhum conhecimento, nenhum entendimento e nenhum poder na área espiritual, na dimensão espiritual da vida. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.